Olá, turma, tudo bem? O nosso grupo irá falar sobre a atuação fonoaudiológica nos cuidados paliativos do paciente oncológico. E o nosso grupo foi formado por Ana Clara, por Giovana, eu e Jéssica. Esse tema a gente dividiu em 3 tópicos e cada uma vai abordar um pouquinho mais sobre cada um desses tópicos. Bom, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre a definição. Então, o que seria cuidados paliativos? Segundo a OMS, na Organização Mundial de Saúde, os cuidados paliativos eles vão ser definidos como uma melhora da qualidade de vida do paciente, mas não só do paciente, mas também dos familiares que vão estar acompanhando. Então, auxiliar no enfrentamento dos problemas que vão estar relacionados à doença, certo? Prevenindo e aliviando o sofrimento por meio da identificação mais rápida possível. Então, é bom pensar que esse sofrimento, esse aliviar esse sofrimento, não vai ser apenas do paciente, vai ser sempre do paciente e da família. Bem como fazer uma avaliação completa, fazer o tratamento da dor, pensar nos problemas físicos, emocionais e espirituais. Então, pensar em tudo que acompanhe aquele paciente e que ele traga como queixa e que a gente veja que possa ser melhorado, que traga uma maior qualidade de vida. Então, nesse processo de cuidados paliativos, muitos profissionais eles vão estar presentes, como, por exemplo, o enfermeiro, o psicólogo, o médico, assistente social, fonoaudiólogo, farmacêutico, nutricionista, fisioterapeuta, dentista e muitos outros profissionais, eles podem estar presentes, principalmente quando a gente fala de pacientes oncológicos, então o oncologista, o radioterapeuta, o quimioterapeuta, então muitos outros profissionais além destes podem estar presentes na equipe, certo? E assim, independente de qual profissional de saúde seja, todos eles vão ter o mesmo objetivo, que vai ser atender as necessidades daquele indivíduo e também dos familiares, certo? Nesse processo de finitude, então nesse processo final, tentar atender ao mínimo as expectativas tanto do paciente quanto da família, para que esse processo ele seja o menos sofrido, o menos doloroso possível. Então a gente sempre vai buscar uma melhora da qualidade de vida e bem-estar de todos esses indivíduos que vão estar envolvidos, ou seja, o sujeito que está sendo acometido pela doença, e também a família. E aí, a partir disso, né, trazendo toda essa equipe multiprofissional, a gente vai falar um pouquinho do fonoaudiólogo, como ele pode atuar nos cuidados paliativos. Então, o fonoaudiólogo, ele visa garantir o convívio e a interação dos pacientes com a família. Então, pensar nesse processo de reabilitação da comunicação, quando for possível, se for possível manter uma comunicação por via oral, se não pensar numa possível comunicação alternativa por meio de pranchas de comunicação, mas tentar ao máximo garantir esse processo de interação entre o paciente e a família. Além disso, pensar nessa manutenção da alimentação por via oral de forma segura e prazerosa, sempre também que for possível. Então, o quanto a gente puder manter esse paciente se alimentando por via oral, sem que não traga nenhum prejuízo para a sua saúde, para que ele tenha um maior prazer na hora de comer, a gente vai visar, a gente vai ter esse objetivo. Então, como eu disse, aumentar pelo maior tempo possível, minimizando sempre esses riscos de broncoaspiração, porque a gente sabe que a broncoaspiração pode levar a diversas infecções pulmonares, como pneumonia, e isso agravar ainda mais o caso desse paciente que já está em um processo terminal de cuidados paliativos. E não é esse nosso objetivo, certo? Então, assim, além desses processos, é importante pensar que nós somos fonoaudiólogos, então tentar atuar, se possível, né, dependendo do caso, em todas as áreas que a fonoaudiologia nos propõe. Então, em voz, MO, né?
A disfagia, a gente já atua nessa questão da alimentação, questão da audição. Então, nós somos profissionais que precisamos ter essa visão mais ampliada do indivíduo e tentando trazer sempre uma maior qualidade de vida, né? Proporcionando uma melhor qualidade de vida para esse paciente. Agora a gente vai falar sobre a atuação fonoaudiológica na área de cirurgia de cabeça e pescoço. Bem, o fonoaudiólogo oncológico, ele é responsável por atuar no cuidado integral com a equipe multiprofissional, tanto na atenção básica como prevenção, promoção, apoio, cuidados paliativos, quanto na atenção especializada, desde a fase do diagnóstico, antes, durante e após o tratamento clínico cirúrgico. Assim, a atuação fonoaudiológica na área de cirurgia de cabeça e pescoço, ela é vasta. Ela vai englobar a multiplicidade de sequelas impostas pelo tratamento, que envolve o combate ao câncer e que acomete o complexo anatomofuncional da cabeça e pescoço. Esses tratamentos, eles são a cirurgia e a radioterapia, e eles vão levar a sequelas na função vocal, respiração e deglutição. Se tratando da radioterapia, que é o tratamento mais comum em cirurgia de cabeça e pescoço, ele restringe o potencial reprodutivo das células cancerosas e, apesar das vantagens sobre a cirurgia em termos de preservação dos órgãos, né, ela vai causar inúmeros eventos adversos locais e generalizados, temporários ou permanentes. Ou seja, o fonoaudiólogo ele deve identificar e intervir em todas as etapas do processo radioterápico para minimizar as sequelas relacionadas à deglutição e fonação, que podem impactar gravemente, né, nessa qualidade de vida durante o tratamento. Infelizmente, todas as opções de tratamento vão causar sequelas com algum tipo de impacto significativo nas funções, né, do sistema estomatognático, que é sucção, ou vai causar algo na respiração, na deglução, na fala, na mastigação. E essas complicações decorrentes do câncer e o tratamento, elas podem levar a várias alterações, como disfagia, aspiração, dificuldade de mastigação, alteração na fala. E tudo isso vai comprometer e vai se relacionar a aspectos físicos e psicossociais desse paciente. Já na cirurgia, na fase inicial do tratamento, o principal objetivo da fonoaudiologia no câncer de cabeça e pescoço é a reabilitação da deglutição. Na maioria das vezes, esse paciente, se ele submetido à cirurgia, ele recebe uma sonda de alimentação, a gastrostomia ou jejunostomia, para se alimentar. E aí, quando o paciente ele vai conseguindo engolir com segurança, sem aspiração, com o tempo passando, aí começa esse trânsito oral com essa via opcional, que é a gastrostomia, vai sendo retirada para que esse paciente comece a introduzir o alimento novamente. As sequelas, como eu disse, vai estar relacionada aí à função vocal, que vai ser de natureza variada, ou seja, ela pode ter um impacto significativo em todas as habilidades de comunicação oral desse paciente, e também pode se manifestar nas vias de respiração e deglutição, como eu disse agora mesmo. O fonoaudiólogo ele atua principalmente na tentativa de desenvolvimento de mecanismos compensatórios para funções vitais desenvolvidas pela cabeça e pescoço. E também para a fonação adaptada e fonação, consequentemente, da comunicação oral. Então, assim, o fono ele vai ter o papel de auxiliar a própria mobilização natural do organismo, né, que ocorre na tentativa de recuperar essa melhor condição possível para desempenhar aquelas funções de maneira o mais adequada possível, mantendo a sua integridade e também mantendo a integridade das estruturas desse sistema. As principais funções do fono nesse sentido vão ser o suporte aos distúrbios da comunicação e alimentação, tanto pré como pós-intervenção, a análise e apresentação de resultados funcionais decorrentes de diferentes modalidades de tratamento, a orientação e suporte familiar no que se refere às sequelas mencionadas, porque é muito importante para o paciente esse apoio, então a família precisa estar ciente de tudo. E a orientação pré-cirúrgica, que é todo esse preparo para a cirurgia, para que o paciente ele seja informado sobre as sequelas que podem vir e também para todo o tratamento que vier depois. Bom, agora eu irei falar sobre a atuação fonoaudiológica nos cuidados paliativos. Já observamos a grande importância aí do fonoaudiólogo no momento de cuidados paliativos do paciente que está enfrentando o câncer. Uma das formas que o fonoaudiólogo pode atuar é justamente na reabilitação da deglutição
que é uma das nossas especialidades. Só que o que será feito com aquele paciente vai depender muito dos achados clínicos que serão encontrados através da avaliação fonoaudiológica, certo? E aí, a partir disso, vai ser definido quais serão as condutas terapêuticas. Geralmente, essas condutas terapêuticas, que são descritas na literatura convencional, são principalmente a aplicação de exercícios e manobras para aquele paciente, ou então a questão da adequação da via de alimentação, assim como prescrever, definir qual é a consistência alimentar que aquele paciente ele pode estar ingerindo, assim como também o volume dessa alimentação e o ritmo de oferta desse alimento. Podemos atuar também no monitoramento da postura, do estado de alerta, da responsividade e também do padrão respiratório desse paciente. Podemos atuar na sugestão de troca de cânula de traqueostomia ou até mesmo a decanulação, a depender da indicação daquele paciente. E não podemos deixar de fora esse momento que é muito importante, em que o fonoaudiólogo também atua, que é orientando de forma permanente os familiares daquele paciente ou a equipe de cuidadores, assim como também realizando os devidos encaminhamentos para o segmento ambulatorial externo, né, após a alta hospitalar. Então, de certa forma, o fonoaudiólogo ele pode contribuir ativamente dentro da equipe multiprofissional, como nós já vimos, de cuidados paliativos, em um paciente oncológico que está lá internado no hospital, avaliando, prevenindo, reabilitando e mantendo uma deglutição de forma segura, prazerosa para aquele indivíduo, o quanto possível for, certo? Gerenciando sempre os riscos de broncoaspiração, que é uma grande preocupação, e melhorando sua qualidade de vida, seja ela relacionada à questão da alimentação, ou seja também da questão comunicativa, que nós logo iremos ver um pouquinho melhor, justamente em um momento que é tão difícil para aquele paciente, que há um esgotamento, né, de certa forma, das possibilidades de tratamento para uma doença oncológica. Os pacientes em cuidados paliativos hospitalizados nas últimas 24 horas, nas unidades de internação de uma determinada instituição, hospital, enfim, eles recebem a visita do fonoaudiólogo, passam por uma avaliação profissional, né? E, sobretudo, é observado os sinais preditores de risco para broncoaspiração, que foi, como eu disse, que é algo que nós precisamos nos deter bastante, ou então na avaliação das queixas que lhes oferecem desconforto no processo de alimentação. E, geralmente, as 4 principais queixas a odinofagia, os engasgos, a xerostomia e a celorreia, sejam elas esses sintomas, esses desconfortos de forma isolada ou em conjunto. Então, como é que vai acontecer essa avaliação fonoaudiológica? A avaliação fonoaudiológica completa ela vai consistir na avaliação, primeiramente, clínica da deglutição, né? Que é geralmente o que as outras pessoas sabem do que o fonoaudiólogo faz no hospital com um paciente oncológico. E essa avaliação ela é composta por uma etapa mais indireta, que é observação e tal, no sistema sensório-motor oral, e uma avaliação mais direta, que vai envolver ali a oferta de alimentos de diferentes consistências, né? Sejam eles pastosos, na ponta da colher, uma colher cheia ou uma colher rasa. O líquido, que é uma outra consistência, aí vai de 3, 5 e 10 ml, e também na oferta de sólido. E essa é a avaliação feita na parte clínica de deglutição. E quando é realizada essa avaliação e esse paciente infere que ele tem uma disfagia orofaríngea, aí esse paciente vai precisar de um acompanhamento fonoaudiológico com condutas que visam justamente a reabilitação ou a minimização dos riscos de broncoaspiração. E a frequência desse acompanhamento fonoaudiológico ela pode variar a depender do quadro clínico, a depender das necessidades daquele paciente, ou então das necessidades, inclusive, até mesmo da família que está ali acompanhando, certo? Dos desejos também do paciente, da evolução do quadro clínico dele, e então pode ser de 1 a 3 vezes por dia. Isso vai, como eu disse, vai depender muito do caso que nós estaremos entrando em contato. Só que além
dessa atuação, da avaliação, da questão da deglutição, o fonoaudiólogo ele também vai ter um papel muito importante dentro da equipe na área de voz, na área de linguagem, na área de comunicação, porque além dele tentar manter uma deglutição funcional para trazer o conforto e o prazer oral ao paciente, ele também vai trazer adaptações alternativas de comunicação que buscam justamente a interação eficaz entre o paciente e a família, entre o paciente e a equipe, mantendo sempre ele capaz de expressar as suas decisões e garantindo seu contato social. Então, os pacientes que estão em cuidados paliativos, que apresentam, por exemplo, tumores cerebrais, tumores de laringe, entre outros tumores de cabeça e pescoço, eles podem apresentar, sim, prejuízos significativos na comunicação e na voz, né, as disfonias, enfim, como consequência dessa patologia ou então como consequência do tratamento dessa patologia, como nós já vimos, que foi a radioterapia, o câncer a cirurgia de cabeça e pescoço. Então, a comunicação ela é de extrema importância para o tratamento e também para o bem-estar do paciente, que vai possibilitar uma qualidade de vida melhor e também uma diminuição da dor emocional que vem envolvida, né, junto com envolvido naquela situação de estar em um hospital, enfim, naquela condição. Aí eu fiz uma breve pesquisa e encontrei que a literatura relata que quando é utilizadas as estratégias de comunicação alternativa, elas são geralmente muito bem aceitas pelos pacientes e familiares, pois eles permitem que o paciente ele participe das decisões do seu tratamento, que ele possa expressar suas últimas mensagens, enfim. Essas estratégias elas podem ser simples, baratas, ou inclusive equipamentos que requerem um maior custo. Mas, de um modo geral, as estratégias mais utilizadas pelas equipes, né, são a comunicação não verbal, a prancha de comunicação, os equipamentos eletrônicos, a comunicação verbal e o uso de próteses, que está mais relacionada aí à questão da voz, certo? A comunicação não verbal em específico, ela está incluindo aí o uso de gestos, sejam eles indicativos, representativos, associados ao manejo de cabeça, às expressões faciais, ou até mesmo o uso de comunicação suplementar e alternativa com ou sem recursos tecnológicos, certo? Sendo essa comunicação alternativa suplementar ainda desconhecida, não é tão conhecida ainda, mas basicamente é uma série de sistemas, de símbolos e conjuntos que permitem justamente a comunicação de uma pessoa que se encontra impossibilitada de utilizar a linguagem oral. E aí esse sistema ele pode ser no computador, no tablet, no celular, ou então uma máquina específica, uma máquina sintetizadora de sons específica para isso, ou então pode ser também confeccionado em pranchas de papel, certo? Então, o que a gente sabe é que a atenção à comunicação e cuidados paliativos, ela ainda é recente. Tem poucos relatos descritos na literatura. Mas, de um modo geral, ela prevê que a comunicação oral ela é muito importante, é um fator essencial para a manutenção da dignidade e conforto nesse cenário. E a comunicação não verbal é aquela que muitas das vezes acaba auxiliando bastante, sendo muito utilizada. Então, o fonoaudiólogo, mais uma vez, ressaltando, ele é o principal interlocutor para a manutenção, mediação e adaptação da comunicação, tanto entre a equipe multiprofissional, quanto entre o paciente, sua família e a equipe de cuidado, certo? Então, para finalizar, essas são as nossas referências que nós utilizamos no nosso trabalho. Espero que vocês tenham compreendido. Muito obrigada.